Olá, bem-vindo. Estamos aqui com o Eduardo Fará. Eduardo, obrigado pela sua participação no Comex Latam. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o trabalho dele. E o Eduardo vai conversar e explicar um pouquinho mais para a gente ter conhecimento sobre mindfulness e como isso pode ajudar a liderança. Inclusive, no ano passado, o Eduardo publicou o livro Mindfulness para uma Vida Melhor. E eu queria começar hoje, Eduardo, a nossa entrevista, perguntando, antes de mais nada, para você, qual é a sensação de escrever um livro sobre esse tema, sabendo que ele pode ajudar tantas pessoas, levar esse conhecimento a tantas pessoas? Como foi para você realizar esse projeto? Antes de mais nada. Tá bom, mas antes de mais nada eu tenho que agradecer o convite, né? Agradecer aqui a oportunidade de estar falando para vocês. Um livro é sempre uma obra que tem muito a ver com a própria história da pessoa. Então, escrever um livro teve uma característica muito da minha história com esse tema, do quantos anos eu tenho me trabalhado, quanto que eu tenho buscado de informação sobre essa técnica que está relacionada com a capacidade de focar, de colocar atenção. Escrever um livro me fez pesquisar muito a respeito dentro da ciência, então olhar o que acontece hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, o que acontece hoje na Inglaterra, o que acontece em países que têm investido bastante em termos de entender o cérebro humano e que tipo de práticas fazem com que o cérebro humano, digamos assim, funcione melhor. Ele funcione de uma maneira que permite que a gente possa ter melhores decisões e, tomando melhores decisões, ser mais feliz. Bem simples foi isso. E também no desenrolar, né, de escrever um livro, eu tive duas experiências muito interessantes. A primeira foi que eu queria fazer um livro bem completo. Eu escrevi, eu pesquisei muito, eu fiz muitos temas. Aí eu mandei para minha editora, né, uma editora grande aqui no Brasil, Assistante. E tudo certo, passou por revisão, a primeira revisão. Chegou na segunda revisão, a minha editora falou assim, tem que cortar pela metade o livro. O livro ficou com mais de 400 páginas. É um livro muito grande, a gente precisa fazer uma redução disso. E isso me ajudou também a eu tentar fazer isso de uma maneira mais objetiva, colocar o que era realmente importante para as pessoas efetivamente entenderem e praticarem mindfulness. E o segundo ponto do livro foi que eu tenho tido retorno, o livro tem vendido muito bem, eu tenho tido retorno muito positivo das pessoas que têm conseguido entender o quanto que isso é importante e esse entendimento tem afetado a força de vontade delas em praticar mindfulness, que a gente vai ver já o que é isso. Então, deixa eu começar te perguntando, para facilitar o entendimento de todo o nosso público, o que é mindfulness? Então, essa é uma palavra em inglês, é uma palavra ruim para nós que somos a língua portuguesa ou quem é da língua espanhola, né? É muito difícil. Essa palavra, a tradução mais próxima dela seria atenção plena. Mindfulness tem várias formas de explicar, mas uma que eu gosto é a capacidade de colocar atenção no momento presente, sem julgamento, com a intenção de colocar a atenção de uma forma aberta e curiosa. Em outras palavras, simplificando isso, é a capacidade que eu tenho de estar com a minha atenção em algo e manter a minha atenção em algo. Isso parece simples, mas isso é totalmente transformador, porque a atenção é o principal ingrediente de tudo. Por exemplo, se você tem um filho, seu filho quer o quê de você? Quer atenção. É assim que ele percebe que você o ama. Se você tem que analisar uma planilha de Excel, o resultado da sua análise da planilha de Excel vai depender da sua capacidade de estar atento aos dados e a como você vai utilizar aqueles dados. Exatamente. Num relacionamento para liderança, atenção é fundamental, senão você não percebe o que está acontecendo com os seus liderados, você não percebe o que está acontecendo com o mercado. Se você não olha, não. Atenção é fundamental para você mesmo. O que está acontecendo comigo? Observa. O que eu estou sentindo agora? Será que eu estou agindo da melhor forma adequada comigo mesmo? Atenção é tudo na vida. Atenção é a base para o nosso processo decisório, para as nossas escolhas. Só que, infelizmente, as pessoas perderam essa capacidade.
por conta de um excesso de estímulos, por conta de um entendimento equivocado de que pensar compulsivamente é algo bom. Porque pensar não é um problema. Pensar compulsivamente é um grande problema. E é o que a gente faz. É um vício, o pensar. É verdade. Eu não controlo. Quando eu vejo, eu estou lá pensando. E isso, obviamente, gasta energia. Fisiologicamente, o cérebro consome um monte de energia. Isso me lembra, inclusive, que você está me falando agora, desculpa, mas é só para complementar o que você está falando. Eu tenho alguns clientes de coaching que justamente chegam para mim, executivos, e falam: como as pessoas não pensam dessa forma? Como que as pessoas conseguem dormir tantas horas? E agora é exatamente o que você está falando. O problema está aí, né? A falta de conseguir parar. Acalmar a mente, é isso, parar a mente. Como que elas conseguem desligar a mente? Como isso é possível? Perfeito, porque o que acontece? Eu entro num vício de pensar. Isso se torna normal. E é normal, mas o fato de ser normal não significa que seja bom. Eu sempre enfatizo que normal é uma curva estatística que tem mais ou menos esse formato. É uma distribuição de episódios que, se você coloca num gráfico, ele faz mais ou menos isso aqui. Então, está aqui, dentro dessa curva, é normal. É normal. É algo que a maior parte das pessoas, a maioria, para não dizer quase que a absoluta, né, a totalidade das pessoas fazem. Pensam sem parar. Mas isso é extremamente negativo. Mindfulness vai na contramão disso. Mindfulness é você acalmar a mente, colocando a sua atenção em uma coisa por vez. É você não se perder nos pensamentos. Então, eu estou aqui falando com você, eu não estou pensando em mais nada. Eu costumo dar esse exemplo. Eu nem sei o que eu vou falar. Você me pergunta, eu falo. Mas eu não estou pensando previamente. Eu não estou preocupado se você vai gostar ou não vai gostar do que eu vou falar. Porque se eu estou preocupado com isso, a minha mente já não está naquilo que eu estou falando, ela está em outro lugar. E isso faz com que aquilo que eu fale saia truncado. Quando eu não estou com a atenção toda colocada num único ponto, a minha ação, a minha performance, ela fica pior. Qualquer coisa que eu vou fazer, se eu vou lavar a louça, se eu vou cozinhar, se eu vou escrever um e-mail, se eu vou fazer um relatório, se eu vou tomar uma decisão, qualquer coisa. Exatamente. Você ter um foco, você ter atenção direcionada, é fundamental para você fazer as coisas melhor. Só que, como as pessoas perderam isso, hoje está se estudando novamente o que acontece, o que acontece com a gente, como é que a gente reverte esse processo. Por conta disso, mindfulness hoje tem crescido tanto. Você vê em quase todas as grandes universidades do mundo centros dedicados ao estudo de mindfulness. Exatamente. E aproveitando o que você está falando, eu queria saber, por que isso pode mudar a performance da executiva? Como? É bem simples. Se eu entendo hoje, por exemplo, a executiva, ela tem uma série de desafios. Eu me lembro sempre de um livro que foi feito aqui no Brasil, uma pesquisa com executivos brasileiros que trabalham em empresas nacionais e multinacionais, porque não sabia se o executivo era feliz. O nome do livro é Executivos, Sucesso e Infelicidade. E a conclusão da pesquisa é que a maior parte dos executivos e executivas são infelizes. Mas me chama a atenção um capítulo do livro que diz assim: Mãe, meu nome é culpa. Falando da culpa que a grande maioria das executivas sentem quando elas têm também que lidar com a maternidade. Ser executiva não é uma coisa simples. Eu sou, além de trabalhar com mindfulness, eu sou professor de ética de uma universidade aqui no Brasil, Getúlio Vargas, e esse tema sempre me toca muito, porque é muito difícil ser uma boa executiva. E quando eu falo uma boa executiva, é uma executiva que consiga encontrar equilíbrio, porque essa é a chave de ser bom. É você desenvolver competências variadas, né, de liderança, de raciocínio, tem uma série de competências, mas também encontrar uma forma de viver bem. Encontrar um equilíbrio não é uma coisa simples. Não. A grande maioria das pessoas estão desequilibradas. Elas põem muita energia, muito foco numa área e deixam de dar foco em outras áreas. Exato.
E ela só percebe que ela deixou de dar atenção quando algo grave acontece. Por exemplo, quando ela fica doente, quando ela perde alguém, quando um filho tem um problema mais sério de comportamento. Situações extremas. Quase sempre com Deixa situações chegar a uma situação extrema. e muito dolorosas. Então, a performance dessa pessoa, ela fica prejudicada. Exato. Tanto na vida pessoal, obviamente, quanto na vida profissional. O que Mindfulness traz? Mindfulness traz 3 elementos que são fundamentais para o desenvolvimento e para uma performance melhor, para transformar a vida de um executivo. O primeiro é ter clareza da realidade. Quando eu foco a minha mente, quando eu consigo olhar as coisas, colocar atenção, a minha percepção ela cresce. Quanto mais atenção, mais percepção da realidade. Então eu consigo entender coisas que antes eu não entendia, porque eu não estava prestando a devida atenção. Então, com isso, o Mindfulness ajuda a ter mais consciência e a poder melhorar, a viver melhor. Essa é a forma. É o primeiro item. Mindfulness te treina para você poder não se perder nos pensamentos. Por que a gente perde atenção? Porque eu estou aqui vendo uma coisa e eu lembro da conversa que eu tive com alguém, eu lembro do jantar que eu vou ter depois. A minha mente ela fica indo para vários lugares. Ela vai para o passado, ela vai para o futuro. Então eu não consigo focar e aí eu não consigo perceber 100% daquilo que está acontecendo. Todo mundo já foi por uma reunião que percebia que as pessoas não estavam ali inteiras. Ou já foi se percebendo não inteiro. Estava ali, enquanto a pessoa estava falando, estava pensando na Marta Bezerra, estava mexendo no seu smartphone, estava fora de foco. E isso faz com que eu não perceba a realidade. Então, o primeiro item que Mindfulness me traz é uma acuricidade, uma capacidade de perceber melhor a realidade. Só isso é um valor absurdo. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu, Marinês, posso começar hoje a praticar? Já. Eu preciso fazer alguma coisa antes? Porque eu quero usar isso para a minha vida. Eu posso começar agora? Agora. Por exemplo, eu lembro que eu só falei um, tem mais 2 para falar do como o Mindfulness pode ajudar. Mas uma forma muito simples é você treinar a sua atenção. Como é que eu treino a atenção? Por exemplo, se você conseguir colocar total atenção no que eu estou falando, é um treino de Mindfulness. Você vai ver que enquanto eu estou falando, vão vir pensamentos na sua cabeça. Isso é um processo normal. Você não tem como interromper o fluxo de pensamentos. Você não para de pensar. Mas o que você pratica? A não atenção para outros pensamentos, para qualquer outra coisa que não seja o foco naquilo que eu estou falando. Isso é um treino. Porque vai vir, você vai lembrar que você esqueceu de mandar uma mensagem para alguém, você vai lembrar de alguma coisa. Ou, a partir de uma palavra que eu falei, vai te acionar um pensamento, não, mas que eu lembro que uma vez eu ouvi uma palestra, sua mente vai embora. Se a sua mente vai embora, você não está mais aqui me ouvindo. Então, o treino é simplesmente você focar no que eu estou falando. Aqui, agora, você pode fazer isso, focando naquilo que eu estou falando. Então, qualquer executiva pode começar isso agora. Right now, agora. Muito bem. E o que mais, Eduardo? O segundo ponto que eu sinto que Mindfulness traz, que é muito importante, é uma capacidade de lidar melhor com as emoções. A executiva, ela sofre muita pressão. Ela sofre uma pressão por conta, muitas vezes, de segundo e terceiro turno. Então, tem que, às vezes, dar conta da casa, às vezes, dos filhos. A gente vive numa sociedade, infelizmente, machista, que desrespeita bastante a mulher, que gera uma pressão, que a mulher, eu vi isso ontem numa aula que eu dei, que ela estava falando, não, na minha empresa, que são poucas empresas que fazem isso, tem uma total paridade salarial entre homens e mulheres. Mas, para eu poder ganhar uma vaga, eu preciso ser muito melhor que o meu para homem. Sempre tem um mas. Olha que mundo injusto, olha que situação injusta. Então, a mulher acaba ficando muitas vezes sob muita pressão. E, obviamente, que isso atinge emocionalmente a mulher. Claro. Então, você pensa, isso sem contar com os processos que a mulher tem. Vamos falar isso de TPM, vamos falar isso de momentos da vida.
mindfulness me ajuda. E isso que eu estou falando para a mulher, poderia estar falando para o homem a mesma coisa, né? Porque o fundo todos nós passamos por situações que mexem com o nosso emocional. Mas se eu treino mindfulness, eu não me perco nos pensamentos que me levam a sofrer desnecessariamente, a ter um desequilíbrio emocional. Por isso que mindfulness é tão importante para a inteligência emocional. O principal autor do mundo de inteligência emocional, que é o Daniel Goleman, os últimos 2 livros dele foram sobre mindfulness. Foram mostrar que não dá para eu poder não me perder nas emoções tóxicas, negativas, se eu não tiver a capacidade de não me perder nos pensamentos negativos. Porque o pensamento negativo, ele gera sentimentos negativos. A gente não percebe que tem uma conexão daquilo que eu sinto diretamente com aquilo que eu penso. Eu entendo isso, às vezes, cognitivamente, mas num nível muito superficial. Se eu for olhar a fundo, você vai descobrir que todos os seus sentimentos negativos têm por trás pensamentos. Mindfulness não faz que seja impossível você sentir coisas negativas, não é isso. Sem conto de fadas, sem fantasia. Mas ele te permite não... Sabe quando você entra aquele desespero? Porque você entra nisso, porque a sua mente fica nisso. Então, mindfulness, ele dá para a executiva, dá para qualquer pessoa, essa capacidade de se distanciar um pouco do fato e não ser tão emocionalmente atingido, abalado por esse fato. E selecionar aquilo que realmente vale a pena você ter um desgaste de energia. Excelente, que é o meu terceiro grande ponto de mindfulness, que você já antecipou, que é você ter capacidade de escolher e priorizar as coisas. Porque, por exemplo, tem um desafio que nós todos temos, que é, se eu quiser, eu tenho milhões de coisas para fazer. Mas o que é mais importante para fazer? Não dá para fazer tudo, não tem mágica. Quando eu falo não dá para fazer tudo, você pode trabalhar hoje 24 horas. Executivo que trabalha sempre pensando, planejando, poderia trabalhar 24 horas. Mas isso não é bom. Onde eu devo colocar a minha energia? O que é mais importante para eu colocar a minha energia? A máxima de Pareto, pensar que em 20% das coisas impacta em 80% do resultado. Quais são esses 20%? E isso vale tanto para minha vida profissional quanto para minha vida pessoal. Onde é que eu devo focar? O que é importante para mim de verdade? Mindfulness me ajuda a poder ter essa clareza e, a partir disso, ter as escolhas adequadas, ou seja, a poder escolher com consciência o que fazer, que no fundo vai impactar na felicidade da pessoa. E falando um pouco sobre isso, sobre escolha, e sobre saber como isso é comprovado cientificamente. Então, olha que interessante. O mindfulness tem uma historinha que ele existe, a prática da atenção, ela existe há milhares de anos. Mas foi na década de 50, 60, 70, que começou a vir pessoas que praticavam técnicas de mindfulness. E alguns cientistas começaram a olhar e falaram assim, nossa, isso gera um comportamento diferente da pessoa. O que acontece? Começaram a tentar medir os hormônios, os níveis de hormônios das pessoas para ver qual é o impacto disso. Mas foi principalmente a partir da década de 70, quase 80, com um cara chamado Jon Kabat-Zinn, que era um professor da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, que teve uma sacada. Ele cuidava dentro de uma área do hospital da universidade de pacientes crônicos. Ele teve uma sacada que os pacientes crônicos entravam em crise, principalmente quando acontecia algum fato, e isso abalava esses pacientes, eles ficavam estressados e vinha a crise da doença. Uma depressão, um problema cardíaco, de pressão alta, uma questão da diabetes, enfim. E ele teve um insight, ele teve uma ideia, assim, eu não consigo mudar o fato em si. A pessoa vai perder um filho, a pessoa vai brigar, a pessoa vai sair do emprego, coisas vão acontecer na vida, como acontece na nossa vida o tempo inteiro. Mas eu consigo trabalhar como a pessoa vai perceber isso. Então ele criou um programa chamado Mindfulness Based Stress Reduction, um programa de 8 semanas para treinar um grupo de pacientes
para poder não se perder nesses pensamentos que vinham por conta dos fatos, a preocupação, o medo, a ansiedade. Bom, resultado, teve uma diminuição de 60% nos casos de crise desses pacientes crônicos. É um número muito significante. É um número muito significativo. Muito. Mas isso começou em 79. De lá para cá, a tecnologia evoluiu muito. O diagnóstico por imagem, a medicina, uma ciência chamada neurociência, veio com mais força à tona. E a neurociência é a junção de várias ciências. Envolve a medicina, envolve a biologia, envolve a física, envolve a psicologia, envolve uma série de ciências. Vai estudar o nosso sistema nervoso, como é que a gente reage, o que acontece, o que acontece. E aí o que se descobriu? Olha só que interessante. De uma maneira muito simplificada, o nosso cérebro ele pode ser dividido em 3 partes. Eu tenho um sistema aqui atrás, que é o sistema reptiliano, que cuida, digamos assim, do nosso lado mais instintivo. Eu tenho no meio aqui do cérebro, né, o que a gente chama de sistema límbico, que cuida das nossas emoções. E nesse sistema límbico tem uma área chamada amígdala, que ela cuida principalmente das nossas respostas à ameaça, onde basicamente a resposta à ameaça ou é atacar ou é sair correndo. E eu tenho uma área, que é o córtex, que é a maior área do cérebro, né, do encéfalo, para falar mais corretamente, mas o que mais me interessa aqui é uma área bem aqui na frente do córtex, que a gente chama de córtex pré-frontal, que é a área do cérebro onde acontece a razão, a tomada de decisão e a atenção, planejamento, tudo é aqui. Muito bem, o que os cientistas descobriram? Que as pessoas que praticam o foco da atenção, praticam mindfulness, têm um aumento da atividade aqui no córtex pré-frontal e uma diminuição na amígdala. Por quê? Olha que interessante, a amígdala, quando ela percebe que tem algo que nos ameaça, ela manda hormônios para o corpo, ela manda neurotransmissores que vão fazer com que as células liberem hormônios. E os hormônios estão ligados basicamente com cortisol e adrenalina. Esses hormônios preparam o nosso corpo para enfrentar a situação, ou correndo ou lutando. Isso, numa situação real, ele é muito importante. Está pegando fogo na casa? Sai correndo. Mas o problema é que 99% hoje das nossas ameaças são, entre aspas, são emocionais. É o medo que você não vai conseguir ganhar aquele cargo, é o medo de ser mandado embora, é o medo de ser rejeitado por alguém. São preocupações que nos habitam. O medo de não fechar a meta do mês. O medo de não fechar a meta, o medo de não conseguir vender para um determinado cliente, o medo de ter uma reclamação de um consumidor. Medos e medos e medos e medos e medos. Verdade. Isso tudo gera um acionamento constante da amígdala. Isso faz com que o nosso corpo entre em estresse, isso faz com que a ansiedade cresça tanto, isso gera uma série de problemas físicos, de saúde, mentais. Muito bem. Se eu diminuo a atividade da amígdala, eu diminuo esses problemas. Mas olha só que legal. Mais do que isso, tem pesquisas que mostram que quem pratica muitos anos foco da atenção tem um aumento da massa cinzenta do córtex pré-frontal. Não é só que aumenta a atividade. Você tem um conceito que a gente chama de neuroplasticidade, porque os nossos neurônios, eles se transformam conforme as nossas escolhas, do que penso, sinto, falo e faço. Eu tenho um aumento da área da atenção, do processo cognitivo racional. Ou seja, mindfulness, objetivamente, hoje ele é comprovado como uma ferramenta ou como um treino que me ajuda a modificar o estado do meu cérebro e, com isso, tomar decisões melhores. Com isso, evitar preocupações que me geram doenças. Hoje eu tenho um número absurdo de tratamentos para diversas doenças, desde insônia, obesidade, depressão, questões ligadas à psoríase, questões ligadas a problemas estomacais, baseado em mindfulness. Problemas cardíacos. Ou seja, eu tenho cada vez mais tratamentos médicos tendo mindfulness como um suporte a isso. Isso falando na área de saúde, eu tenho muitas pesquisas mostrando esses benefícios. Mas eu também hoje tenho na área de negócios muitas pesquisas. Então, por exemplo, tem pesquisa que mostra que as pessoas que praticam mindfulness têm uma tendência, uma probabilidade a serem mais éticas do que quem não pratica.
Tem pesquisa que mostra que um líder mindful, um líder que tem mais foco, ele gera maior satisfação no trabalho e menos estresse nos seus funcionários. Que bom, hein? Hoje você já tem pesquisas que fazem correlações bem diretas do benefício do foco no resultado da empresa, na performance da empresa. E deixa eu te perguntar, você já deu uma dica aqui para nós, né, de como começar, todo mundo pode começar hoje, mas eu queria saber um pouquinho mais. O que uma pessoa que tem interesse em saber mais, quer desenvolver, o que ela pode fazer? Como que ela pode começar esse desenvolvimento hoje? Quais são os próximos passos? Tá. Qual é o caminho? São muitas técnicas de foco. Então, na verdade, eu tenho que entender que eu preciso treinar a atenção. O que significa treinar a atenção? Porque o que essas pesquisas mostraram científicas? Que do mesmo jeito que eu preciso treinar o corpo, né? Então eu quero fazer aqui um movimento para treinar o meu bíceps, ter um bíceps ficar mais forte, eu tenho treino para fortalecer essa área do meu cérebro. Eu tenho que levar o cérebro para a academia, como eu brinco. E como é que eu levo para a academia? Como é que eu treino? Focando e mantendo a minha atenção em algo. E pode ser qualquer coisa. Então, tem uma ideia, tem pesquisa que mostra estudante lavando o prato com toda a atenção, né, pratos, passando esponja, jogando água, e depois vai fazer uma prova, tem notas melhores do que quem não fez esse treino. Estou falando em lavar a louça com atenção. Qualquer coisa pode ser utilizada para treinar a atenção. Beber um copo d'água. Se eu bebo, sentindo a água, sentindo o copo na minha mão, sentindo o toque da minha boca no copo, eu estou treinando a minha atenção. Mas a técnica que eu particularmente mais gosto, que eu sinto que é a melhor de todas, é o cultivo do silêncio. O que significa isso? Cultivar o silêncio, óbvio que é mais fácil cultivar o silêncio quando o ambiente externo está em silêncio. Mas não é cultivar o silêncio fora, é cultivar o silêncio dentro. Que é, em outras palavras, treinar uma não atenção para os pensamentos, para a mente. Ele é muito simples, ele é basicamente eu sentar com a minha coluna ereta, relaxar o corpo, gosto de sugerir, você coloca os 2 pés no chão, sinta que você está com uma base, você sinta que você está numa posição que você consegue permanecer por alguns instantes, brincando de estátua, ombro relaxado, pescoço, um prolongamento da coluna. E aí, a gente vai fazer primeiro aqui de olhos abertos, mas a minha sugestão é que se feche os olhos, porque a visão, ela tira muito da nossa atenção, ela faz com que a gente preste atenção em muita coisa. E aí, o que você vai fazer? Você vai simplesmente observar, você vai treinar o seu observador. Você vai ver os pensamentos como se você estivesse vendo um filme. Você vai olhar para eles como se você estivesse assistindo uma novela, um filme. Você não vai entrar nos diálogos com ele. Mas, se por acaso você entrar nesse diálogo, você traz de volta a sua atenção para a sua respiração. Tem muitas técnicas de respiração. A respiração, uma coisa que a ciência mostrou é assim, o cérebro não funciona em paralelo, ele funciona em série. O que significa isso? Que eu não consigo colocar a atenção em 2 coisas ao mesmo tempo. Eu coloco a atenção numa coisa e depois coloco noutra. Se eu estou fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, o meu cérebro está assim, atenção aqui, 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 aqui. Óbvio que a minha performance vai ser pior. Então, qual é o meu treino? Meu treino é quando a minha mente começa a me tomar, eu fico pensando, eu trago de volta a minha atenção para a minha respiração, que é algo que eu faço naturalmente. Eu percebo o ar que entra pelas minhas narinas e o ar que sai. Eu faço isso normalmente pelo nariz, que permite que eu faça a respiração de uma maneira um pouco mais longa. E eu vou fazer só isso. Vamos experimentar fazer 1 minuto? Claro. 1 minuto. Já estava aqui ensaiando, já. Eu costumo usar um timer, né?
Eu sempre gosto de usar um timer, porque para a gente não ficar preocupado. Então, vou por aqui 1 minuto só, vai dar no meu relógio aqui 1 minutinho. Tá bom. Então, Já fecha estou seus aqui em olhos. posição, ó. Isso. Fecha seus olhos. Veja se a sua coluna está ereta, seu pescoço está no prolongamento da coluna, suas pernas estão relaxadas, seus pés estão tocando o chão. E aí, fecha seus olhos. Eu vou avisar quando acabar esse 1 minuto. Não se preocupe se tiver algum ruído externo. Não dê bola para ele, não tente pensar, classificar. Só observe. Se vier um pensamento, traga de volta a sua atenção para a sua respiração, para o ar que entra e para o ar que sai. Faça uma inspiração profunda. E na sua expiração, você abre seus olhos com suavidade. 1 minuto. Que sensação boa, Eduardo. Dá uma acalmada. E às vezes, 1 minuto faz toda a diferença. Sim, porque você precisa, às vezes, desse minuto para tomar uma decisão que vai impactar. Perfeito. Você lembra aquele aprendizado que todos nós já tivemos, de que você nunca responde um e-mail que te mexeu emocionalmente na hora, porque você vai arrumar confusão? Exato. E esse talvez seja o maior desafio de todos os executivos, de todas as executivas, que é pessoas, são os relacionamentos. Imagina se você puder parar sempre de tomar uma decisão. 1 minuto para respirar e para acalmar, para que a sua ação não seja uma reação. Uma reação baseada em sentimentos de raiva, de medo, de vingança, e daí vai. Eduardo, olha, eu acho que essa é a melhor de todas as dicas, de tudo que você tem de experiência para deixar para o nosso público, para as nossas executivas, ou quem mais esteja assistindo, não é verdade? Que basta 1 minuto para que você possa parar e pensar, dar a oportunidade para ver o pensamento correto, para fazer a coisa certa. Isso é uma coisa muito, muito interessante que você falou agora. Pensar não é ruim. Pensar compulsivamente é ruim. Pensar é um processo importante nosso. Mas quando ele está contaminado com as emoções, quando ele é repetitivo, você vai perceber que todo pensamento repetitivo ele tem uma emoção por trás também. Ele não permite que a gente tenha clareza para fazer as melhores escolhas. Em outras palavras, a gente vai tomar a decisão que vai nos levar à infelicidade. Infelicidade você pode traduzir como baixo resultado na empresa, como perda de pessoas importantes, como problema no seu relacionamento conjugal, como problema na sua relação maternal, como problema com a sua família, como problema com o seu corpo, com a sua saúde, e daí vai. A base da consciência é a atenção. Mas para isso eu preciso treinar. 1 minuto que eu sugeri é para você poder experimentar, mas, embora as pesquisas não digam um número exato, eu costumo sugerir que se treine 20 minutos por dia. 20 minutos por dia faz diferença, aumenta a capacidade que você tem de acionar muito mais o seu córtex pré-frontal do que a amígdala. Pessoal, vai ficar o convite do Eduardo para todo mundo que está assistindo o nosso congresso, 20 minutos por dia dedicado a isso. 20 minutos, pode ser pela manhã, à noite, não tem um período assim que seja melhor, basta 20 minutos do seu dia. 10 minutos de manhã, 10 minutos à noite. Acorda, faz 10 minutos, antes de dormir 10 minutos. Inclusive ajuda bastante para o sono,
para ter um sono melhor, para evitar ficar ali, eu brinco, né, fritando na cama. Olha que eu vou usar a sua recomendação com os meus clientes no coaching, hein? Eu sou Porque suspeito, muitos ajuda me bastante. perguntam e eu claro, vou falar, olha, procura, mas essa dica vale muito. E tenho certeza que para muitas pessoas que estão assistindo a sua palestra, realmente vai poder aproveitar de tudo que foi dito. Eduardo, eu quero agradecer imensamente seu tempo, sua dedicação, seu comprometimento com desde o momento do nosso primeiro contato, da sua disposição, como sempre. Eu sou sua fã, sou sua admiradora do seu trabalho e a palavra que eu tenho para você é muito obrigada por tudo. É isso, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Como eu te falei, eu sou suspeito, mas eu acredito que isso pode realmente ajudar as pessoas a serem mais felizes, uma coisa que transforma completamente a forma como você vive. Então, é o que eu desejo para todo mundo, né? E eu vou deixar seus contatos, se alguém quiser entrar em contato com você, vai estar à disposição no nosso site, no site do Congresso, a maneira de chegar até você, tá bom? Legal, tá certo. Muito Eu acho obrigado, viu, importante, querida? eu acho super importante. Eduardo, muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau. Tchau, tchau.